Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais um curso no SES, e esse curso preparado com carinho aí para vocês é o Psicopedagogia, tá? Então vamos falar um pouquinho aí, né, sobre o curso e o que nós vamos abordar aí durante o curso, tá? Então, nós vamos estar abordando o quê? A psicomotricidade, tá? Um plano aí de intervenção pedagógica, a psicopatologia, né? E também vamos abordar aí lá para o final, né? Conflitos, né? Como que a gente pode lidar com esses conflitos que acontecem, né? No ambiente escolar, né? E aí, como que você pode estar, como psicopedagogo, lidando com isso, tá? E aí, então, o que nós vamos fazer? Uma reflexão sobre tudo isso. Eu quero primeiro deixar claro o que para você? A psicopedagogia, né, na verdade, ela é um curso de pós-graduação, tá? Então você fez lá a graduação de psicologia ou de pedagogia, né? Uma das duas graduações ali, e você, no seu dia a dia de trabalho, você pensou, né? Vou fazer um curso, aliás, uma pós, né? E uma pós do quê? E aí você faz a pós, né, de psicopedagogia. E dentro da psicopedagogia tem dois ramos, que é o institucional e o clínico, né? Você trabalha com os dois. O institucional é o âmbito escolar, tá? E é aquela de prevenção que você trabalha. E o clínico, ali dentro de uma clínica do seu, né, da sua clínica, você está trabalhando, além da psicologia, você trabalhando ali com as dificuldades que advêm da escola, ok? Então, nessa primeira aula, o que nós vamos abordar? Nós vamos abordar aí o papel do psicopedagogo, tá? E o plano que a gente chama de PIP, que é o plano de intervenção pedagógica, tá ok? Então, vamos lá. A psicopedagogia, ela é o quê? Ela é um ramo da psicologia, tá? E a atenção dela tá dentro desses fenômenos dos fóruns psicológicos, tá? E é o que isso, Eli? Então, eles vai trabalhar ali, são os fenômenos o quê? Didáticos, né? Como que você vai abordar ali, né, as dificuldades que o indivíduo está desenvolvendo, né, no decorrer da sua vida escolar e como vai ser abordado, tá? Então, nós vamos tratar dos fundamentos do sujeito e do objeto de conhecimento, tá? Tem a inter-relação com a linguagem e a influência sócio-histórico dentro do contexto do processo cotidiano da aprendizagem, tá? Então, em outras palavras que eu coloquei para vocês, é o quê? É a ciência que permite estudar a pessoa e o seu meio, envolvendo as várias etapas da aprendizagem que abarca aí a vida da pessoa, tá?
Vamos falar alguns termos aqui, não só, deixar claro aqui para vocês, não abordando só no caso, né? Às vezes eu vou estar falando aí, a criança, né? É o adolescente, a pessoa, é o adulto. Então coloquem na cabeça de vocês, quando eu estou falando, eu estou falando da pessoa, do indivíduo, né? Vamos usar a palavra que a psicologia usa, indivíduo, tá? Então eu vou estar abordando isso, ok? Então vamos lá. Para aqueles que possuem o quê? A dificuldade no aprendizado. A psicopedagogia, ela pode servir como um meio, tá? De promoção da participação. Como assim? Eu vou trabalhar essas dificuldades, né? Mas para essa promoção, tá? Da participação ou delegação de poder, né? Não servirá apenas no que diz respeito à educação, no que está ligado à parte de alfabetização. Que vocês sabem aí, quem me acompanha, quem vê meus cursos, sabe que eu falo muito sobre alfabetização, né? E esse curso de hoje, ela não vai ficar presa na alfabetização, ok? Nós vamos, né, passar por ali e vamos continuar falando, né? Porque a psicopedagogia ela é muito mais ampla, ela não foca só no ciclo, né, no tempo de alfabetizar, ok? Mas também, possui relação com a ordem emocional, por exemplo, tá? A psicopedagogia, ela pode abordar conhecimentos que fazem parte da área da neurociência e até mesmo da antropologia, tá? Então, deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês. Ela não fica só no âmbito de psicologia, tá? Quando a gente fala de psicopedagogia, ela passa pelo campo de psicologia, de pedagogia, antropologia, e ela se utiliza hoje, né, mais modernamente, da neurociência, tá bom? Então a gente vê um pouquinho de cada área ali junto na psicopedagogia, tá? Bom, a psicopedagogia surge como uma maneira de encontrar respostas para o aprendizado dificultoso, tá? Que ela também busca identificar essa relação que existe entre a dificuldade e a desigualdade social, tá? Então, ela vai estar ali estudando, ela vai estar ali buscando respostas, na verdade, para um melhor desenvolvimento daquela pessoa, daquele indivíduo. Ela desenvolve como uma disciplina científica a partir dos meados do século XX. Olha só, é recente, né? A gente pode pôr aí que é recente. Nós estamos aí no século XXI, então ela nasceu aqui no século XX, tá? Então ela tem um enfoque interdisciplinar, tá? E ela é combinada com os conhecimentos da educação e da saúde mental. Então, olha só, ela trabalha com dois enfoques principais, educação e saúde mental. É aquilo que eu falei para vocês, né? Pegando um pouco lá da psicologia e da pedagogia, que é educação e saúde, né, mental. Então, a gente vai estar ali trabalhando as duas partes interrelacionadas, tá bom? Bom, foram, né, os psicólogos Juliette, tá? E o George, os responsáveis que criaram lá atrás os primeiros centros de psicologias pedagógicas. Foi no ano de 1946. Os dois psicólogos, a Juliette e o George, né, que deram aí o primeiro passo para a criação da psicopedagogia. O que eles faziam nesses centros? Eles ajudavam, né, a reeducação de crianças que estavam apresentando comportamentos considerados inadequados, tá? Seja na escola ou no ambiente familiar. Então, eles montaram lá um centro onde atendiam e podiam ter essas crianças dificuldades no âmbito da unidade escolar ou no âmbito familiar. Não necessariamente a escola que dava o gatilho para esse atendimento, tá? Mesmo dentro da família, ali os pais já viam algum comportamento que a gente fala que é inadequado, né? E procuravam então esse centro para que os dois pudessem, né, ir lá na raiz do problema para poder estar trabalhando e sanando essa dificuldade, tá bom? Então, nesses centros também se prestavam auxílio à criança com dificuldades de aprendizagem. Então,
ele fazia ali, né, o estudo desse histórico da criança para ver onde estava essa dificuldade. Então, nesse processo todo, ele buscava conhecer a criança e o âmbito de qual ela estava inserida. Olha que importância. Então, vamos deixar claro já o quê? A psicopedagogia, ela primeiro faz lá a anamnese, né, que a gente fala, que é o estudo do histórico dessa criança, né? Por que ela está com dificuldade nisso? Então, vamos ver primeiro todo o histórico dela. É como na psicologia, né? Como se fosse uma terapia que eu vou fazer com alguém e eu preciso primeiro conhecer esse alguém para saber, né, o porquê dessa dificuldade de lidar com aquilo, tudo. É o mesmo procedimento. Então, eu preciso fazer, que a gente chama na educação como uma avaliação inicial, né? Então, eu preciso ver todo o histórico dessa criança para depois a gente saber, né, dentro do seu âmbito, da sua comunidade, onde ela está inserida, né? Por que está causando isso, ok? Então, a psicopedagogia, ela se ocupa desse processo todo aí de aprendizagem, das variações e da construção de estratégias, como que eu vou atingir aí aquele meu aluno, né? Quer dizer, estudante, tá? E as suas variações lá da construção. Então, a superação do não aprender, tendo como um dos seus focos principais, é o pensamento da aprendizagem. Então, como eu penso para aprender, tá? E vamos falar um pouco aqui então do pedagogo, né? O papel dele, qual que é? É estudar esses processos de aprendizagem das crianças e dos adolescentes e também adultos, tá? Então, não é ficar preso somente em atendimento, né, de crianças ou de adolescentes. Há muitos adultos com dificuldade de não aprender. Então, eu vou fazer atendimento também do meu adulto ali, né, do meu, dentro da minha clínica ou escola mesmo, né, dos EJAs, que a gente fala que é o Centro de Aprendizado dos Jovens e Adultos, tá? Então, ali também eu vou estar inserida como um psicopedagogo, trabalhando também à procura deles ou indicação desses, da escola, da unidade escolar, mesmo quando adulto, que a gente fala que é EJA, tá? Ele identifica as dificuldades, ele quem? O psicopedagogo, ok? As dificuldades e os transtornos que interferem na assimilação do conteúdo, fazendo uso do conhecimento da pedagogia, da psicologia e da antropologia, tá? Para análise do comportamento do aluno, do estudante, da criança, do adulto, do adolescente. E também promove intervenções em caso de fracasso e evasão escolar. Evasão escolar é quando a criança desiste da escola, ok? Por meio dos métodos da psicopedagogia, estuda lá o problema presente naquela criança, né, no adolescente, no adulto, no indivíduo, tá? Ao entrever potencialidades cognitivas, afetivas e sociais para se melhorar. Então, ele não vai ficar preso apenas, por exemplo, em transtornos, tá? Então, ele está com problema cognitivo que envolve os transtornos, o psicopedagogo vai fazer todo aquele histórico, vai fazer o seu planejamento, o seu plano, o seu PIB, para estar trabalhando com ele. Ah, não é uma dificuldade cognitiva, é uma dificuldade, aliás, uma dificuldade afetiva, ele vai fazer um plano diferente. É uma dificuldade social, de relacionamento, também são planos diferentes, ok? Ele vai ver um melhor desenvolvimento aí nas atividades que ele vai estar elaborando para essa criança, né? Desenvolvendo aí uma melhor maneira para sanar essas dificuldades, ok? Então, aí que entra o PIB, que a gente fala, que é o Plano de Intervenção Pedagógica, né? A sigla vem como PIB, mas significa isso, Plano de Intervenção Pedagógica. Então, esse profissional, o psicopedagogo, vai se utilizar aí da psicopedagogia, né? Que deve o quê? Dominar, olha só, todas as bases epistemológicas. O que quer dizer isso? São as bases do conhecimento. É necessário que
o psicopedagogo domine essa base de conhecimento da psicopedagogia. Se não haver o domínio, ele não sabe como fazer esse plano, como criar as atividades, tá bom? Então, ele precisa do saber psicopedagógico, com as suas noções básicas e os seus eixos, concepcional. Então, qual é o eixo que eu vou estar trabalhando? E dentro desses eixos, como eu já falei para vocês, entram qual? O cognitivo, né? O emocional, o social. Então, qual desses eixos eu vou estar trabalhando? E eu preciso saber o que a psicologia, a pedagogia, né? Antropologia, elas trabalham dentro de cada eixo desse, tá? Então, da mesma forma, ele deve conhecer as ciências auxiliares que vão estar contextualizando assim o seu desempenho profissional como um psicopedagogo, tá? E aí, quais são essas aplicações que abrange, né? Que estão relacionadas a quê? Ao pensamento, ao desenvolvimento da condição do ser humano, ok? Então, cabe a esse psicopedagogo ele estar estudando, né? Se prevenindo e corrigindo todas essas dificuldades que aparecem primeiro no âmbito dele como profissional, depois no âmbito, né, que ele vai estar auxiliando aí um indivíduo. E aí, então, ele possa apresentar, né, um processo melhor dessa aprendizagem. Ainda que esse tenha um quociente, né, o QI de inteligência, aí, o quociente de inteligência, dentro dos parâmetros considerados normais, tá? Mas ele apresenta dificuldade na sua aprendizagem. Então, Sueli, você está dizendo o quê? O que eu estou dizendo? Que mesmo que o indivíduo tenha o seu QI normal, dentro dos padrões, ou até mesmo elevado, ele pode ter dificuldades para aprender. Então, a dificuldade não quer dizer que ele tenha problemas de inteligência nenhum, tá? Eu posso ser hiperinteligente e ter as minhas dificuldades para aprender. Então, eu só vou conseguir sanar isso com a ajuda de um psicopedagogo. Assim, ele, né, é ele, quem? Psicopedagogo, que estudará o fenômeno, né, de adaptação que implica o desenvolvimento evolutivo da mente como um processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, agora, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o plano de intervenção pedagógica, né? O que é um plano? Quando eu sento e vou realmente planejar, eu vou colocar no papel tudo aquilo que eu acredito que vai ajudar, né, essa pessoa, esse indivíduo, nesse processo todo. Então, ele é um procedimento realizado pela psicopedagogia, tá? Com o intuito do quê? De melhorar esse processo de aprendizagem e vai promover a autonomia e autoestima dos estudantes, do educando, do indivíduo, da pessoa, enfim, tá? Então, ele é um plano que vai ajudar no caminho, mas vai ajudar a quem, Sueli? Vai ajudar aquele que apresenta a dificuldade ou vai ajudar o psicopedagogo? Os dois, tá? Por quê? Porque eu realizando esse plano, eu, psicopedagogo, vou estar ciente e vai estar claro para mim o meu trabalho. Então eu vou saber qual é o próximo passo que eu tenho que ter com aquela pessoa, com aquele indivíduo, tá? Então, a inferência desse processo todo aí de desenvolvimento, ele acontece após esse diagnóstico psicopedagógico, tá? Que a gente chama que é anamnese. Anamnese nada mais é que uma avaliação, tá? Para quem não sabe. Então, a partir desta avaliação, o profissional, ele vai traçar esse plano aí de intervenção, que é capaz que vai auxiliar tanto o aluno, lá, o estudante, a conquistar esse sucesso escolar, quanto o seu próprio trabalho no dia a dia, tá? Então, de modo geral, tá?
a intervenção psicopedagógica, ela é necessária quando verifica-se um problema de aprendizagem, que cria um déficit de conhecimentos na criança. Então, quem já participou de outros cursos aí comigo, eu gosto muito de falar lá da sondagem, né? Tem planos aí, tem cursos dentro do SESC que vocês podem depois estar verificando sobre sondagem dentro da aprendizagem e dentro da alfabetização. Esse plano nada mais é que isso. Eu vou primeiro realizar uma avaliação, então essa avaliação tem um passo a passo, né, que eu vou realizar e eu vou verificar qual é a dificuldade que aquele indivíduo está apresentando. E vai me dar uma única dificuldade? Não necessariamente. Ele pode ter diversas dificuldades e em campos diferentes. Tanto, por exemplo, ele tem dificuldade no cálculo, ele tem dificuldade na leitura, ele tem dificuldade na interpretação. Então, são atividades pedagógicas que eu vou estar criando ou ali desenvolvendo com ele através de jogos, atividade escrita, depende o objetivo da minha dificuldade, tá? Então, tudo isso é o psicopedagogo, por isso que é ligado, né, nas duas graduações. Psicologia, que tem ali as terapias que te ensinam, né, como tá abordando todas essas dificuldades, e pedagogia, que te ensina como criar atividades ou jogos, né, que vão estar te levando a alcançar a aprendizagem da criança, ok? Neurociência entra aí quando eu afirmo, em todo curso que eu falo para vocês, que o indivíduo só aprende quando a aprendizagem faz significado para ele. Então, houve um significado, houve um aprendizado. Não houve, ele não vai aprender. Então, quando a gente se questiona, né, nós estamos lá na escola e a gente se questiona assim, para que eu estou aprendendo isso? Quando há esse questionamento, é porque essa atividade, né, que está sendo passada, esse conteúdo que está sendo passado pelo professor, não faz significado para ele. Na sua mente, no seu cérebro ali, ele está se questionando, mas por que eu tenho que aprender isso? Mas por quê? Onde eu vou ver isso? Na minha vida futura, para que eu estou vendo isso? Então isso não há um significado para ele. Isso vai passar por ele e não vai ser aprendido, porque não há um significado. Por isso que eu acho que toda vez, creio, né? Porque achismo não tem. Creio que toda vez que um professor passa um conteúdo, antes de abordar esse conteúdo, ele precisa estimular o seu aluno a querer aprender isso, né? Mostrar para ele o porquê esse conteúdo, qual a ligação desse conteúdo para a vida futura dele, qual a ligação desse conteúdo para o seu futuro presente, né? Para que eu preciso aprender? Para o meu presente agora. Para que eu preciso aprender? Para o meu presente realmente futuro, para o meu amanhã. Tá? Então, primeiro, antes de você estar levantando esse conteúdo, você precisa mostrar para ele que é necessário, ok? Então, voltando aqui, o psicopedagogo, ele passa a mediar essa relação do estudante, da pessoa que está com essa dificuldade, com a construção desse saber. Então, o psicopedagogo também tem que ter esse feeling de saber como estimular, né, essa pessoa que está com essa dificuldade para que faça um significado, para realmente ele aprender e sanar essa dificuldade, ok? Existem diferentes recursos, técnicas, metodologias que podem ser adotados em uma intervenção. A escolha de cada um dependerá do quadro analisado. Então, eu fiz a anamnese, né? Eu fiz a avaliação e eu sei, então, quais as dificuldades e eu preciso saber quais são as ferramentas, as estratégias que eu preciso estar utilizando com essa pessoa para, assim, escolher e trabalhar com ele. Então, um dos principais recursos utilizados é o jogo, né?
E a gente sabe que a ludicidade, ela pode ser adaptada, né, em diferentes situações. E aí a gente transforma, né, em jogo essa ludicidade e vai trabalhando, né, através dos jogos. Esse psicopedagogo pode aí interferir nesse caminho, nesse processo todo de desenvolvimento do estudante, da criança, adolescente ou até mesmo adulto. Então ele vai estimular, né, a sua criatividade, vai verificar como ele lida ali com situações que vai proporcionar para ele momentos de quê? De lazer, vai estabelecer um contato social através do jogo, tá? Então, de modo geral aí, a intervenção psicopedagógica, ela é necessária quando verifica-se problemas de aprendizagem que criem déficits de conhecimento na criança. O que são os déficits? Os déficits nada mais é dificuldades que ele vai carregando ano a ano. Então vai chegar um momento que esse déficit, né, essa dificuldade, ela tá tão grande nesse caminho, nesse processo do aprender, que ele não consegue assimilar outros conteúdos. Por quê? Porque nesse caminho gerou-se uma grande dificuldade. E isso vai piorando, né? Ano a ano aí nesse processo todo de ensino e aprendizagem. Então o psicopedagogo, ele passa a mediar tudo isso daí, nessa relação de construção, né? E a gente, por meio dos jogos, aí a gente sabe que o indivíduo que tem aquela dificuldade começa a ter estímulos, né? E tá aí, então, essa importância aí da intervenção psicopedagógica, né? Essa relação entre o psicopedagogo e a escola, esse processo do aprendizagem, né? Então, quando ele está trabalhando na prevenção dentro da unidade escolar, né? A gente fala da prevenção, ele vai prevenir, o psicopedagogo ele vai prevenir para que essa dificuldade não gere aquilo que eu falei, esse déficit maior. A gente fala que é psicopedagogia institucional, né? Que ela está trabalhando com as prevenções para sanar isso, para não gerar coisa pior depois, para que ele não precise ir para a psicopedagogia clínica, tá? Que é fora da unidade escolar, que é fora do âmbito escolar, tá? Então, a atuação aí, né, fundamental para garantir um bom desempenho escolar e a inclusão desses estudantes, né, com os problemas da aprendizagem com o auxílio do psicopedagogo. É importante ressaltar aí que no trabalho desse profissional, né, psicopedagogo, ele deve se realizar em conjunto com escola e família, tá? Porque se não tiver essas parcerias, ele não consegue desenvolver um bom trabalho profissional. Então, dessa forma, é possível alcançar os resultados esperados, né, e contribuir de forma significativa, tá? Para melhorar todo esse desenvolvimento escolar da criança, ou mesmo adolescente ou adulto. Eu vou passar aqui para falar para vocês agora alguns passos da intervenção psicopedagógica, tá? Então, para que ela serve? Primeiro, ela analisa, né, com atenção e cautela os erros do aluno. Então, você, psicopedagogo, aí, vai parar e vai analisar os erros que ele está cometendo. Por quê? Quando a gente para analisar um erro, a gente precisa dizer para ele que está errando. Porque se eu não digo, ele não vai perceber, ele não vai ter essa noção de que ele está errando naquele processo do ensino e aprendizagem. E aí isso só vai crescendo. Então, o primeiro passo dessa intervenção é esse, é o analisar, né, com mais atenção. O segundo é elaborar e reformular, adequar
as práticas docentes. Então, olha só. Então, você vai estar, psicopedagogo, vai estar interferindo numa prática de um docente, de um professor? Certamente. Porque se o professor trabalhou aquilo, né, aquela habilidade, e a criança, o adolescente, o adulto está com a dificuldade, é porque a prática do professor não foi suficiente para sanar aquilo. Então, você, psicopedagogo, tem que estar, sim, adequando, né, elaborando novas estratégias, uma nova prática para sanar aquela dificuldade dele, ok? Então, você vai fazer isso para quê? Para aproximar e para tirar essa dificuldade aí, né? Atender a pessoa que você está analisando, ok? E terceiro, recomenda-se o quê? Que o professor, em conjunto com você, psicopedagogo, né? E com a escola, vai refletir sobre umas estruturas curriculares, ok? Sua compatibilidade, tá? Então, você está dizendo o quê, Sueli? Que eu tenho que mudar o currículo? Sim, você vai ter que fazer uma adaptação curricular, tá? Então, não misturem adaptação curricular com mudança de conteúdo. O conteúdo que você vai trabalhar é o mesmo, porém, a adaptação para que ele aprenda aquele conteúdo que é diferente. Então, o caminho que você vai seguir. Isso que eu estou dizendo, ok? Então, a psicopedagogia vai te auxiliar nisso, tá? Ela te dá aí a base de estruturas, né? Como que eu posso chegar e fazer toda essa mudança aí para o meu indivíduo, para minha criança, adolescente, enfim, tá sanando tudo isso, tá? E o último passo aí seria avaliar, né? Eu preciso ter esse enfoque na intervenção psicopedagógica. Por quê? Eu preciso avaliar se aquela atividade que eu estou oferecendo está tendo resultado. Eu vou falar mais para frente aí sobre o nível da dificuldade de cada atividade, né? Cada atividade tem um nível diferente. Então, a gente vai também falar sobre isso aí, sobre os passos de um plano, né, de intervenção maravilhoso aí que a gente pode estar trabalhando. Então, nessa avaliação, eu estou avaliando a mim mesmo, o meu caminho de psicopedagogo, se eu estou conseguindo chegar ao meu objetivo, tá? Então, há necessidade dentro da intervenção da avaliação. Se todo esse processo do desenvolvimento, os caminhos que eu estou utilizando, está dando resultado, né? Há uma interdisciplinaridade ali ou não? Eu estou buscando um apoio de diversas áreas de conhecimento ou não, né? Então, eu preciso estar buscando, porque dentro do contexto aí escolar, eu não trabalho só escola, só as dificuldades relacionadas à escola. Tem a dificuldade do aspecto familiar, o aspecto afetivo, cognitivo e até biológico. Então, eu preciso dar uma atenção para isso. Como que eu vou atingir isso? Na avaliação que eu estou realmente buscando isso tudo aí, tá? Então, agora eu vou passar para vocês 5 passos. 5 passos para você criar um plano de intervenção pedagógica, que é o PIP que a gente fala, ok? Primeiro passo é você dar atenção às dificuldades trabalhadas. Então, fazendo a anamnese, a avaliação, a intervenção ela começa já lá atrás, tá? É nesta avaliação que eu estou fazendo que já começa a intervenção. Então, você primeiro precisa saber quais são as dificuldades que ele apresenta. Mas para isso, você precisa de um histórico dessa pessoa, desse indivíduo. Qual é o histórico de vida dele, né? Até aquele momento. Para você poder estudar o porquê daquela dificuldade. Onde aconteceu? Por que aconteceu? E então, a partir disso,
você vai criando aí as suas estratégias. Então, assim, você precisa realizar aí essa avaliação com atenção. Então, eu posso pegar uma avaliação do colega para estar aplicando no meu paciente, ou no meu indivíduo, ali na minha pessoa, na minha criança, adolescente? Eu posso pegar de um colega para aplicar? Não. Por quê? Porque você que tem que elaborar esse passo a passo da sua avaliação. Porque é você que vai fazer esse atendimento. Então é você que sabe o que trabalhar com ele. Então você precisa fazer todo esse histórico aí, ok? Eu preciso estar questionando e buscando saber o que ele já sabe. Então, a partir daí, elaborar estratégias e dificuldade, ok? Passo 2 é o cronograma de atendimento. Então, aí de acordo com as dificuldades que você já sabe quais são, tá? Porque já fez a avaliação e você então vai estar combinando. Combinando com quem? Com a família, né? Com a escola. Como você vai estar determinando o número de atendimentos ou sessões, né? Que essa criança terá, que esse adolescente ou que esse adulto terá. Então, você precisa ter aí combinado, né? Com a sua parceria, que é família e escola, tá? Olha, ele precisa de atendimentos X, então eu vou estar trabalhando ali com ele, dentro desse atendimento, e cada dificuldade tem um atendimento diferente. Por exemplo, eu posso aplicar uma atividade e ela não surtir efeito. Então, você tem que estar sempre revendo esse seu cronograma. Ele não é uma coisa estática, né? Ah, não, já fiz aqui, vou atender 3 vezes por semana e ponto final. De repente, a criança precisa de um número maior de atendimento ou até menor, dependendo aí do caminho que vai acontecendo, né? Esses atendimentos. Então, isso é passível de mudanças, ok? Não se esqueça de colocar o tempo para o seu planejamento, tá? Dentro do seu cronograma. Eu vou aplicar X atividade, vou aplicar uma atividade e depois que você aplica, dentro de todos os registros que você fez, você precisa replanejar. Deu, surtiu efeito? Não surtiu efeito? Preciso aumentar o nível de dificuldade? Preciso diminuir o nível de dificuldade? Então, você precisa desse tempo também de planejar, tá? Então, você precisa pôr dentro desse cronograma, ok? Para você estar sanando realmente em cada atendimento, surtir efeito e ele realmente avançar. Porque senão você fica, como nós dizemos, né? Sapateando no mesmo lugar e não caminha, não avança, ok? Então vamos lá. Passo 3. O passo 3 é a escolha da atividade. É aqui que eu vou falar sobre os níveis de dificuldade da atividade. Atenção, gente. Nesse passo, você tem que ter muito cuidado na escolha dessas atividades. É importantíssimo você ter esse cuidado na escolha, ok? Você precisa, quanto psicopedagogo, ter claro o objetivo que você quer alcançar. Você já fez uma avaliação, você já tem o seu cronograma. Então, agora, na hora de escolher, de planejar essa atividade, você tem que ter claro qual é o objetivo, tá? De trabalhar ali. E não esqueça que cada atividade, ela tem que ter no máximo, vai trabalhar no máximo 2 dificuldades. Porque a gente sabe que há atividades que trabalham diversas dificuldades. Então, com uma mesma atividade, eu posso estar trabalhando diversas dificuldades. Mas você tem que ter o foco, quando você está trabalhando aquela atividade, para uma dificuldade. É uma dificuldade que eu vou sanar nele. Então, você vai intensificar, né, essa atividade nesta dificuldade. No máximo 2, tá? Até mesmo para facilitar o seu trabalho, os seus registros. Porque senão isso vai só dificultando, e você não consegue nem mesmo registrar o que está acontecendo ali durante o atendimento, tá?
Então, é importante você estar vendo qual é o objetivo, o que eu estou trabalhando ali dentro para estar sanando, né, essa dificuldade. E assim você não terá tantas dificuldades ali de estar registrando. O quarto passo desse plano, né, é a escolha do nível da dificuldade da atividade. Então, por exemplo, eu estou escolhendo ali uma atividade, né, e há um nível. Se eu escolher uma atividade que é muito difícil para realizar e aquela criança ainda não está nesse nível, durante o atendimento, ela vai ser resistente. Ela não vai querer realizar, mesmo o jogo, né? Se tiver um objetivo muito aquém, então muito alto, para realizar, ele vai sentir desestimulado, ele não vai querer realizar. É muito difícil, ele vai abandonar, não vai conseguir e não vai ter o avanço que você quer, o avanço esperado, tá? Então, aqui nesse passo a gente fala muito da teoria de Flon. A teoria de Flon aí, que foi um psicólogo húngaro, né, o Mihaly, que desenvolveu. Então, como é esse conceito dessa teoria? É a condição mental do indivíduo, né, de estar ali imerso de tal maneira na atividade, que ele está gostando de tal maneira, que passa-se o tempo e ele não percebe, né? É prazeroso para ele. Então, nessa teoria que esse psicólogo húngaro traz, o Mihaly, ele fala disso, né? Depois, se vocês quiserem dar uma estudadinha, procura ali essa teoria para vocês entenderem melhor. É a teoria que vai dizer assim do prazer de realizar as atividades. Então, isso acontece não só dentro da escola ou no atendimento psicopedagógico, tá? Ele acontece fora, no dia a dia. É quando você, por exemplo, liga o seu computador e você começa a fazer uma pesquisa e um link vai te levando para outro, e quando você vê, você está tão imerso ali dentro de uma atividade no seu computador, quando você olha o relógio já passou 2 horas e você ali. A mesma coisa quando acontece com as crianças quando estão jogando frente aos jogos digitais, que eles gostam tanto, né, que aquilo vai passar horas e você não percebe que está ali. Tanto que você, pai e mãe, coloca um tempo, né? Olha, meia hora você vai jogar só. Por quê? Porque se você deixar, ele vai ficar horas ali jogando, né? Porque são coisas, atividades que ele gosta. É isso que está dizendo essa teoria de Flon, que são coisas que mentalmente você nem se percebe e o tempo passou, tá? Então, você perde aí, né, o sentido do espaço do tempo. Passou o tempo e você para assim, nossa, já faz mais de 4, 5 horas que eu estou aqui, né, nessa atividade, fazendo isso e eu nem percebi o tempo passar, tá? Então, esse passo, o 4 que eu estou falando para vocês é isso, é esse cuidado de escolha, de estar mesmo dentro dessa teoria. A criança, ela precisa entrar dentro daquilo, por isso do aprendizado ter um significado, tá? Ele precisa ter um significado. Então, você precisa, fazendo lá a sua avaliação, você já vai saber o que ele gosta e o que ele não gosta, né? Então, desenvolva atividades dentro daquilo que ele gosta, tá? Para que você possa trabalhar e atingir avanços realmente. E o passo 5, né? Fala sobre o quê? O registro e a devolutiva para a família ou escola, que são seus parceiros, tá? Então, registrar. Nunca confiar na sua memória. Por quê? Se você pensar durante um atendimento, falar assim, não, depois eu anoto isso, você percebeu alguma coisa, alguma reação no olhar, né, alguma expressão do indivíduo, da pessoa que você está atendendo, e você pensa, não, depois eu anoto. Não, registre na hora, não deixe, não
fique preso à sua memória, porque isso você pode passar e não registrar nem lembrar depois. Quando lembrar, já foi o momento. E aí você já realizou o seu planejamento, não se utilizou, né, dessa sacada que você teve na hora. Porque quando você está no foco da realização da atividade, você precisa dar atenção não só como ele registra, mas toda a expressão dele, né? Se realmente ele está sendo ali verdadeiro naqueles registros, né? Se ele realmente está gostando, se ele não está gostando, através de um olhar você sabe se ele está avançando ou não, né? Na realização da atividade. Se ele precisa ou não de um estímulo, ou se você está estimulando muito, você precisa se segurar um pouco. Então, todos esses registros são importantes, tá? Esses avanços, ou até mesmo o retrocesso. Poxa, dei aquela atividade e ele retrocedeu, né? Em vez de avançar, ele voltou na dificuldade. Você notou aquilo, então você precisa registrar. Por que aquilo está acontecendo? O que aconteceu ali no seu cognitivo que fez ele retroceder, tá? Nessas intervenções, ok? Então, como ele lidou ali com as dificuldades na atividade, né? Você precisa adaptar ali o nível da atividade, colocar um pouco mais fácil, ou foi muito fácil, ele registrou, ele realizou muito fácil, então o nível da atividade não estava adequada para ele, eu preciso melhorar, né? Para saber o seu próximo atendimento, o que eu vou oferecer para ele, tá? Qual atividade? Está no mesmo nível? Preciso mudar, né? Consolidou o avanço, então não vai haver mais o retrocesso, porque quando há consolidação desse avanço, não tem retrocesso, né? É o que eu afirmo nos outros cursos que eu já dei aí, de sondagem, né? Que eu falo para o professor ou para a família também, que realiza às vezes. Quando você fez a sondagem e você interviu e ofereceu atividades e você viu que ele passou de uma hipótese para outra, não tem como retroceder, tá? Porque consolidou essa mudança. Aqui é a mesma coisa. Consolidou avanço, né, da dificuldade, então não tem como retroceder. Se está retrocedendo em atividades diferentes, você notou que retrocedeu a dificuldade, opa, mas é a mesma dificuldade que eu já trabalhei e lá houve avanço, então não consolidou. Então você precisa replanejar, refazer, ok? Então, se não houve avanços, provavelmente o que está acontecendo aí? As atividades oferecidas, como eu disse, estão em níveis muito aquém ou muito baixo, tá? Então, precisa refazer. E, por fim, né, é a devolutiva, tá? Então, você precisa ir lá no seu cronograma, você já colocou quando que eu vou dar essa devolutiva para a família ou até mesmo para a escola, né? Quando é dentro de um mês, 15 dias, a cada 15 dias, a cada um mês, é mensalmente, ou é 6 meses, porque você já sabe quanto tempo vai demorar ali para ele ter essa consolidação. Então, precisa dessas devolutivas, ok? Por quê? Porque o professor também, ele pode estar replanejando atividades para aquele estudante, né, para aquela pessoa estar melhorando e avançando no seu aprendizado, ok? E para a família também, né? A família fica muito ansiosa, né? E nessa ansiedade, a família também acaba prejudicando o seu próprio trabalho. Por isso da devolutiva, olha, calma, ele está assim, né? Está avançando, ó, vamos fazer de uma outra forma. Não frisem muito isso em casa, porque isso está deixando ele ansioso, isso está dificultando o caminho dele. Então, há a necessidade aí dessa devolutiva, né? E dizer para a família, né? Quanto tempo vai levar cada
intervenção, isso aí, o tempo vai depender do grau de cada dificuldade, né? A capacidade de assimilação de cada um é diferente, né? Então, a dificuldade é diferente, a assimilação é diferente, o indivíduo é único, a pessoa é única. Não há outra Sueli por aí, né? Sueli, só eu, né? Sueli, há um nome Sueli, mas a pessoa é única. Eu sou a única, não há outra igual a mim, né? Por isso que a dificuldade e a capacidade de aprender é diferente de pessoa para pessoa, tá? Por isso que, né, se a gente parar para pensar, há pessoas que aprendem com tal facilidade e outras que não, né? Eu digo um assunto, porque em um momento, essa também que tem a facilidade, vai ter a dificuldade dela, né? Eu não sou bonita mais que ninguém, eu também tenho as minhas dificuldades. E dentro dessas minhas dificuldades, eu percebi alguns gatilhos que me fazem melhorar. Então, isso é importante, tá? Então, assim a gente vai concluindo o que aqui nessa nossa primeira aula, né? Que a psicopedagogia, né, e os papéis dos professores, alunos, elas vão se alternando. Como assim, Sueli? É isso mesmo. Tem momento que eu sou aluna dentro da psicopedagogia e tem momento que eu sou o professor, tá? O tempo todo a gente passa aí, né? E eu posso afirmar aí para vocês que nesse processo de ensino e aprendizagem, né, que é visto dentro da psicopedagogia, também nos mostra sobre uma nova forma de ensinar, na qual, né, vai servindo para nós como o quê? Como um espelho. Por quê? Porque conforme a pessoa que eu estou trabalhando ali as dificuldades vai estar caminhando, eu estou vendo o quê? Que eu preciso mudar a minha prática, né? E chegar à minha praxis, que eu falo. Porque prática é diferente de praxis, tá? Então eu preciso chegar a uma prática diferente. Por isso do espelho, né? Toda vez que eu estou trabalhando, eu também estou ali me vendo. Então, dentro do momento de atendimento, chega um momento que eu estou sendo também um aluno, porque eu estou vendo como ele está caminhando. Opa, eu tenho que mudar ali, né? Então, dentro da psicopedagogia, a gente consegue ver isso, enxergar isso, que há momento que eu sou o aluno e há momento que eu sou o professor, tá? E deixo aqui para vocês uma frase, né? O que Vygotsky, né? Para ele, né? Ele falava muito. Falava o quê? Que todos os seres humanos são capazes de aprender, mas, ó, tem um porém, né? É necessário que adaptemos nossa forma de ensinar. Por isso que eu gosto muito da psicopedagogia, porque dentro dela a gente enxerga isso que Vygotsky está falando, que eu não ensino da mesma maneira para todos, tá? Há pessoas que aprendem de formas diferentes, por isso que eu tenho que ensinar de maneiras diferentes, né? Então é o que eu deixo para vocês aí, dentro da psicopedagogia, né? E o psicopedagogo tem isso muito forte, por isso que eu admiro muito esses profissionais, eles conseguem enxergar isso. Eu não vou atingir aquele mesmo paciente, indivíduo, pessoa, né? Criança, estudante, adolescente, enfim, quem eu estou atendendo da mesma forma, né? Então, isso é o que nós aprendemos hoje, tá? Isso é o que nós vimos hoje. E para o segundo dia aí do curso, o que nós vamos ver? Nós vamos falar sobre psicomotricidade, tá? Psicomotricidade. Então, eu vou trazer os conceitos, o que é, o que não é, para vocês. E fica aí as referências bibliográficas que eu gosto de trazer e é legal vocês darem uma olhadinha, tá? Para vocês estarem sabendo aí, né? Os aportes que eu estou buscando para montar toda essa aula e trazer para vocês aí. Então, gratidão
para vocês, pelo que vocês estão buscando e vendo, ok? O conhecimento é importante, tá? Até mais, gente.